amigos, companheiros que nos assistem nessa noite. Mais uma vez estamos reunidos aqui na escola, na igreja, melhor dizendo, Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, da cidade de Limeira, estado de São Paulo, no nosso belo Brasil. É uma alegria poder retornar aqui a essa oportunidade de poder dividir com os irmãos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje já estamos no segundo trimestre de 2021, finalizamos o primeiro com lições maravilhosas falando sobre o pentecostalismo e agora, vamos dizer de forma até muito surpreendente e agradável, estamos já migrando para um assunto muito semelhante, né? Que está dentro deste tema, né? Que é os dons espirituais. O título da nossa revista é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Muito bem, então são dois assuntos muito próximos. Nós somos dirigidos aqui, ou presidido pelo pastor Levi Ferreira de Souza, que já de antemão pedimos as orações dos irmãos, pelo nosso pastor, pela sua esposa, irmã Tânia, que também carece das nossas orações. Eles estão internados com o problema da pandemia e o Covid-19, e nós temos continuamente orado pelos nossos irmãos. Estamos felizes por ter essa oportunidade. Hoje eu estou aqui a convite do nosso irmão André, que está escalado para trazer para nós a lição da Escola Bíblica Dominical, e ele me fez o convite e eu, com a maior alegria, aceitei participar com ele aqui. Porém, ele pediu que eu continuasse fazendo aqui o direcionamento da lição, e ele vai nos ajudando aqui nos comentários. Meus irmãos, o comentarista dessa lição é o nosso querido irmão, pastor Elinaldo Renovato de Lima. Na verdade, essa lição ela foi escrita em 2014, né, André? Isso. 2014. Foi reeditada. E agora ela foi reeditada para nós discutirmos este assunto novamente. O irmão André até encontrou aqui a revista do ano de 2014. Então, meus irmãos, eu espero que seja um período de muita bênção para todos nós. São temas maravilhosos, né? Falar da atuação do Espírito Santo através dos dons espirituais é algo muito agradável. Eu, ainda na lição passada, comentei com o André sobre um estudo que ele trouxe na Escola Bíblica que nós tivemos aqui na nossa cidade, onde ele falou sobre os dons espirituais. Foi uma bênção muito grande. Enfim, é algo que mexe, né, conosco e que desperta a nossa curiosidade e a nossa necessidade de ter os dons espirituais nas nossas vidas. Nós acreditamos, nós assembleianos pentecostais, não acreditamos que os dons cessaram, né? Isso vamos tratar na lição. Nós acreditamos que os dons ainda estão em evidência. O Espírito Santo ainda está atuando, operando, fazendo maravilhas através da sua igreja no nome de Jesus. Então, vamos à nossa lição. Eu vou pedir aqui ao irmão André que também dê as boas-vindas a todos e ore para nós darmos início na nossa lição, irmão André. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor, né? Todos que nos acompanham online, via internet. Para nós é uma grande alegria, uma satisfação podermos estarmos juntos mais um trimestre, querendo Deus aí, estudando as lições, aprendendo. Estamos vindo de uma sequência bastante grande deste assunto, né? Porque eu lembro que no ano passado o pastor Jonas, no início da pandemia ali, acho que se não me engano no terceiro trimestre, nós também estudamos sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, mas na ocasião era uma revista do ano de 2004. Aí iniciamos esse ano com o estudo sobre o verdadeiro pentecostalismo, e agora nós vamos estudar sobre os dons espirituais, né? Uma reedição, né? Dons espirituais e dons ministeriais. Algo importante para se aprender, para se estudar, tendo em vista que nessa época que nós estamos vivendo,
carecemos grandemente da manifestação do Espírito Santo, uma época em que muitas pessoas pedem uma intervenção divina, e nós vamos estudar e entender pela palavra de Deus que a intervenção divina na terra é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Deus manifesta o seu poder, a sua glória, a sua vontade através dos crentes. O agente representante de Deus na terra é a igreja. Ainda que ao falar isso, alguns críticos, né, dirão, nossa, mas se esta igreja de hoje em dia é a representante de Deus, alguns vão dizer, Deus está mal representado. Mas Jesus mesmo disse que nos últimos dias haveriam escândalos, haviam pessoas que não andariam conforme a doutrina, homens que seguiriam a falsos mestres, falsos doutores, mas Cristo é representado na terra pela igreja verdadeiros crentes, verdadeiros discípulos que amam a Deus, que buscam a Deus. E nós vamos estar aqui falando da palavra de Deus, falando dos dons que Deus deu para capacitar esses crentes fiéis. Semana passada nós estudamos sobre a bem-aventurada esperança. E precisamos estar aguardando a vinda do Senhor Jesus. Aguardando de que forma? Trabalhando na obra do Senhor. Trabalhando de que jeito? Com os dons que Deus nos tem dado. Nós vamos ver que Deus tem múltiplos dons, uma grande variedade de dons, seja para serviço, seja dons espirituais, sejam ministeriais. E no decorrer desse trimestre, querendo Deus, eu acredito que os irmãos irão se identificar com algum dos dons que serão ministrados, que serão falados aqui, e através desse entendimento do dom, o irmão vai poder se dedicar mais, buscar mais ao Senhor e servir a melhor naquilo para o qual o Senhor chamou o irmão, né, irmãos? Como o pastor Alexandre já disse, né, vamos estar orando pelo pastor Levi, pela irmã Tânia, pela nossa irmã Yolanda, e tantos quantos irmãos souberem e tiverem em mente que estão passando por essa situação da pandemia e outras enfermidades, para que Deus possa estar curando as enfermidades e também suprindo as necessidades daqueles que infelizmente não estão podendo trabalhar, não estão podendo, e com isso estão tendo suas reservas, suas questões financeiras comprometidas. Que Deus possa ter misericórdia nessa última hora, né, irmãos? E que Deus possa realmente fazer um milagre nesses dias. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e Pai, Sim, meu Deus. no nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Nós vamos a Ti, ó Pai, humildemente em oração, Pai, clamando a Ti, Senhor, sabendo que Jesus é o único mediador, ó Pai, entre nós e Ti. Pai querido, em nome de Jesus, tem misericórdia do Teu povo nesta terra, Pai. Tem misericórdia da Tua igreja nesta hora, Pai. Tem misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Halai Shurikanta Lamahaya. Tem misericórdia, Pai, do pastor Levi. Tem misericórdia, Pai, da pastora Tânia, Pai, da irmã Yolanda, Pai. Dos nossos irmãos, ó Pai, que agora, Pai, nós não temos em mente os nomes, ó Pai, mas que estão nos hospitais, ó Pai, que estão recuperando, que estão em casas, que estão recuperando. Pai, tem misericórdia, Pai. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que faz milagre, Tu és o Deus que faz maravilhas, ó Pai. Aqueles irmãos, meu Deus, que também, ó Pai, estão em dificuldades por não estarem podendo trabalhar, Pai. Tem misericórdia, que o Senhor possa socorrer, que através destas lições, ó Pai, que nós estaremos aprendendo, onde fala dos múltiplos dons, ó Pai, onde fala dos dons de socorro, onde fala dos dons daquele que exerce misericórdia, Pai, que nesta última hora o Senhor possa tocar os Teus filhos, que o Teu Espírito possa mover, ó Pai, assim como o Senhor moveu os Teus servos no passado, e a Tua obra venha a ser feita. Ó Deus, clamamos a Ti, ó Pai, por uma intervenção ainda mais notória, mais forte, mais real de Ti, nesta última hora, Pai. Assim Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa abrir o entendimento dos Teus filhos que vão participar desta aula e aprender em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, dando início aqui à nossa aula, hoje é a aula de número 1, e o título da aula é o seguinte: E deu dons
aos homens. Título muito sugestivo. Nós podemos já comentar que os dons, todos eles, vêm diretamente de Deus. A Bíblia diz isso, né? Todo dom perfeito vem de Deus. Então, todos os homens possuem dons. Todos. Existem os dons naturais e existem os dons espirituais. Os naturais são aqueles que são dados por Deus para todos os homens. E os espirituais são aqueles que são dados à igreja, aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. O texto áureo diz o seguinte: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então aqui fala do momento em que Cristo, segundo os teólogos, ele desceu às regiões mais baixas da terra, onde está o Hades, e ali estavam os ímpios condenados, e havia uma divisão onde estavam os salvos, que morreram na fé da vinda do Messias, antes da morte de Cristo. E estavam ali aguardando esse momento em que Cristo desceu até esse local e retirou-os daquele local, tirou-os do Hades e levou-os para o paraíso, né? Para debaixo do trono de Deus. E lá estão aguardando para o momento do arrebatamento da igreja. Então, nesse momento, ele fez esse transporte e, quando chegou lá no céu, ele então deu dons aos homens, né? Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Foi através de a sua ida ao céu, veio o Espírito Santo, e o Espírito Santo então trouxe os dons ministeriais, os dons de socorro, os dons de serviço para a igreja. Glória a Deus por isso. Também a verdade prática diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la, né? Então, a igreja, ela não ficou desprovida aqui na terra, ela não ficou... Jesus não mandou a igreja ir pregar o evangelho desprovida, despreparada, sem os atributos necessários para cumprir essa missão, essa ordem, né? Ele teve o cuidado de dar a ordem, dar o mandamento, ir por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura, mas, junto com essa ordem, ele deu os atributos, ele deu os meios, ele deu as condições para que a igreja pudesse realizar essa obra. Então, os dons espirituais são um desses atributos ministeriais e de serviço para que a igreja pudesse cumprir com a sua missão. Porque sem esses poderes, realmente, esses dons, realmente ficaria praticamente impossível de nós cumprirmos esse mandamento do nosso grande Deus. Muito bem, o texto que foi escolhido pelo nosso irmão para fazer a base dos nossos comentários está em 1 Coríntios, capítulo 12, e Romanos, capítulo 12, verso 3 a 8, e 1 Coríntios 12, de 4 a 7. O irmão André, então, estará lendo para nós o texto bíblico, e aí nós retornamos aqui, dando início à introdução. Por favor, irmão André. Romanos, capítulo 12, do versículo 3 até o versículo 8, diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar.
O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Muito bem, então aí está a nossa leitura em classe, muito sugestiva, muito maravilhosa. Agora nós temos aqui o objetivo da nossa lição, né? Afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja, como já dissemos, nossa forma de crer é que os dons ainda estão atualmente atuando na igreja. E também temos os objetivos específicos, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos, analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais, e informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. A introdução diz o seguinte: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. O tópico 1, os dons da Bíblia, nosso irmão André então estará comentando. Só fazendo um comentário rápido aqui sobre a introdução. Então, os dons são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo à igreja. Então, dons, como já disse, né, não são os dons naturais aqui, estou falando dos dons sobrenaturais, são dadas por Deus através do Espírito Santo para a igreja, para trazer, e o nosso irmão comenta aqui, a unidade da fé, né? Formar a igreja um só corpo. O Espírito Santo tem esse poder de unir a igreja em todo o mundo, de todas as épocas, para se tornar um só corpo. Os dons, quando o dom é usado de forma inadequada, ele divide a igreja. Mas quando ele é usado de forma correta, ele unifica a igreja. Ele une a igreja. Os dons de serviço, os dons ministeriais, os dons espirituais. Esse é o objetivo do trabalho do Espírito Santo através dos dons. Nunca destruir, mas edificar. O propósito é edificar. E, como já disse, também para proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Porque quando Jesus deu o mandamento de ir por todo mundo, em seguida ele disse: e em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então note que os sinais iam seguir aqueles que iriam proclamar o Evangelho. E aí a Bíblia diz: e o Senhor cooperava com eles, fazendo sinais e maravilhas. Isso a gente pode ver no livro de Atos dos Apóstolos. Então é uma coisa linda, né? A igreja é a mesma, o poder de Jesus é o mesmo, o mandamento ele continua real, verdadeiro, ele só finda quando a igreja for tirada da terra. Então, não tem por que dizer de forma alguma que os dons cessaram. Muito bem? Então, nosso irmão André aí, então, agora vai comentar. Fique à vontade, se você quiser comentar o 1, o 2 e o 3, irmão André, e aí eu entro lá no tópico 2, fique à vontade. Aqui, amados irmãos, na revista, na lição dos irmãos, devido à pandemia, né, eu nem sei se todos os irmãos terão acesso à
a lição especificamente, né? Pode ser que alguns dos irmãos não estejam com a revista ou com a lição em mãos, mas o tópico 1 da nossa lição tem o título de Os Dons na Bíblia. E aqui o irmão vai estar definindo aqui, né, usando o dicionário bíblico Wycliffe, onde vai estar definindo a palavra dons. O subtópico 1 diz assim, ó, no Antigo Testamento. Então ele vai falar sobre dar uma pinceladinha sobre os dons no Antigo Testamento. O dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da Antiga Aliança, como observamos no regime da Nova Aliança. Então, nessa pequena introdução aqui do tópico 1, o comentarista está usando, né, a definição do dicionário bíblico e mostrando a definição da palavra dom, que é dádiva, que em alguns casos, alguns irmãos traduzem até no português como presente, como algo que Deus nos dá, né? Estava até ouvindo um comentarista hoje pela manhã, e ele falava que o nosso Deus é um Deus de amor, e todo aquele que ama, ele gosta de dar. Como ele citava ainda, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, quem ama tem prazer em dar, e tem prazer em presentear, tem prazer em conceder dádivas às pessoas a quem eles amam. E no Antigo Testamento, o Deus que nós servimos no Novo é o mesmo do Antigo. Então, ele também dava dádivas. Então, nós vemos os dons de Deus manifestando, né, em homens estadistas como Moisés, a quem Deus podemos observar ali, uma manifestação dos dons de maravilha, né? O Mar Vermelho se abrindo, ferindo a rocha, saindo água, e assim por diante. E também vemos esses dons também se manifestando nos sacerdotes, e outras ocasiões também nos profetas, como no caso o profeta Daniel, que revelou e interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, semelhantemente também José, que também interpretou os sonhos de Faraó. Mas o interessante nesses dois casos, que no caso de Daniel, ele só revelou e interpretou. No caso de Faraó, José revelou, interpretou e aconselhou. Então, os irmãos que estudam mais, que aprofundam mais, o que eles entendem por isso? No caso de Daniel, foi uma manifestação do dom da ciência. Deus trouxe ao conhecimento que estava em oculto. Já no caso de José, foi uma manifestação do dom da palavra de sabedoria, que revelou, mas vem acompanhado de um conselho. Então, são dois dons muito semelhantes, né? Vamos estar estudando mais à frente, no decorrer das lições. Mas qual é a diferença? Um revela, o outro acompanha de aconselhamento. Já acompanha com uma direção. Quando é acompanhado com aconselhamento, é palavra de sabedoria. Quando é só revelando o que está no oculto, para que alguém ore ou que busque mais, é ciência. Então, nós vemos alguns vislumbres desses dons. Porém, quando nós estudamos o Antigo Testamento, vemos que isso estava restrito a pessoas, ou vamos dizer assim, como alguns dizem, ao cargo, ou seria a palavra, não é a missão, agora me fugiu, ao chamado. Estava preso àquela função ali. Por exemplo, o rei, ele era ungido, então a unção estava sobre o fato de ser rei. E a unção estava sobre o ministério, né? Era uma unção praticamente ministerial. Então o profeta, que era profeta, vinha a manifestação, no caso de Elias, Eliseu, no caso dos reis, mas não era uma coisa assim que era dado a todos. Até porque quando o profeta Joel foi usado por Deus na profecia, de quando o Espírito fosse derramado, então isso ia ser dado
a todos. Era um sinal dos últimos dias. Ou seja, o sinal de que o reino de Deus estava chegando era que essas dádivas, que eram um pouco restritas no Antigo Testamento, elas iam ser derramadas sobre toda a carne, sobre toda a pessoa, servos, livres, jovens, velhos, homens, mulheres, meninos, ou seja, todos quanto crerem, ia estar disponível isso quando estivesse aproximando o tempo do fim, que foi quando iniciou com Jesus Cristo vindo à Terra. Então, aqui ele dando uma pinceladinha. Então, esses dons que nós vemos manifestando no Novo Testamento, a maior parte deles se manifestaram no Antigo Testamento, seja nos reis, nos profetas e nos sacerdotes. Já no Novo Testamento, o negócio melhorou, vamos dizer assim, né? A bênção é maior, se espalhou, atinge a todos quantos crerem e buscam. No Novo Testamento, o tópico 2 diz assim: o mesmo dicionário, que no caso é o dicionário bíblico Wycliffe, informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relaciona ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses 4,15. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, aqui o pastor Alexandre já citou ali, falou no início da introdução, né, sobre a missão da igreja. Esses dons estão disponíveis para que a igreja, no nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes, proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Não está aqui na lição, e principalmente anuncie a chegada do reino de Deus. Essa é a missão da igreja. Ela é o agente de Deus na terra, anunciando que Deus está vindo intervir nesse mundo e implantar o seu reino. E como que Deus está manifestando? Nós falamos através da voz, pregamos, e o Espírito Santo testifica através das manifestações dos dons, anunciando que esse reino de Deus que vai vir para restaurar todas as coisas, já está intervindo na terra através da igreja. Então, o que a igreja, o que Deus opera através da igreja, é uma amostra da restauração que Deus vai fazer quando o reino de Deus for implantado. Então, o que diz? O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. E, por isso, podem receber os dons do Espírito. Então, o que a palavra de Deus diz? Se lá no Antigo Testamento o crente não tinha acesso a Deus diretamente, precisando do intermediário, que era o sumo sacerdote, o sacerdote e o sacrifício, na nova aliança, está dizendo aqui que nós não precisamos do intermediário, porque o sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele era um símbolo do que Cristo é hoje, o sumo sacerdote da nossa confissão que está à destra do Pai. O sacrifício que precisava ser feito, Cristo fez na cruz do Calvário. Então agora o caminho está aberto. Então podemos diretamente falar com Jesus, desde que confessamos os nossos pecados, nos arrependendo, tenhamos nos arrependido, tenhamos uma vida, sejamos perdoados, estejamos com intimidade com Deus, buscando ao Senhor, temos acesso direto. E tendo acesso à presença de Deus, podemos receber todas as bênçãos. E dentre essas bênçãos está os dons espirituais. E o que é os dons espirituais? Quando o crente foi batizado no Espírito Santo, conforme nós aprendemos no trimestre passado, abriu-se uma porta. Eu lembro que eu falei, o irmão Alexandre comenta, o batismo do Espírito Santo não é um fim, ele é o início. Quando o crente é batizado com o Espírito Santo, abriu-se a porta de uma dimensão espiritual da pessoa para ela viver uma nova realidade espiritual com Deus. Abriu-se uma porta. E à medida que o crente adentra essa porta e começa a caminhar nesse caminho espiritual com Deus, o que ele vai encontrar pela frente? Os dons espirituais. Então, às vezes, o crente é batizado com o Espírito Santo, ele acha que ele recebeu tudo, chegou ao clímax da fé cristã.
E esse é o primeiro passo no caminho espiritual. Tem muito mais além. E nesse trimestre, querendo Deus, permitindo Deus, nós vamos estar falando sobre esses dons e os irmãos vão ver o quão extraordinário são essas dádivas, isso que Deus proporcionou à igreja, que são verdadeiras pérolas, que são verdadeiras joias que ornamentam a igreja de Cristo. E olha o que o subtópico 3 diz: uma dádiva para a igreja, ou seja, é um presente de Deus para a igreja. Ou seja, como nós falamos, Deus ama a igreja e tem dado um presente para a igreja, que é o Espírito Santo no batismo, junto com todos os dons espirituais que acompanham. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Conforme o comentarista coloca, esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontram nas epístolas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então, o que o comentarista está querendo destacar aqui? Nós vamos estar, no decorrer desta lição e nas demais lições que haverão vir, listando os dons espirituais. Em algumas oportunidades, vamos estar até detalhando alguns dons de maneira mais clara. Mas a intenção do apóstolo Paulo, conforme ele colocou o comentarista aqui, de separar esses dons em dons de serviço, dons ministeriais e dons espirituais, é para ficar mais fácil o ensino, para os irmãos compreenderem. Mas quando os irmãos vão para as Escrituras, os irmãos vão perceber que a ideia principal de Paulo não é destacar os tipos de dons, mas sim revelar os dons, incentivando os irmãos que os busquem. Porque não há nada na Bíblia que mostre que os irmãos não tenham dons. E também não revela nada dizendo que os irmãos só podem ter um dom. O próprio, se eu não me engano, o texto, um dos textos aqui que o pastor nós estávamos lendo aqui no início, acho que está em Coríntios, daqui a pouco eu vou achar aqui, diz que nós devemos buscar os melhores dons. Nós devemos buscar os dons. E daqui a pouco, no decorrer do comentário aqui, eu trago esse versículo aqui. Então, se o irmão tem um dom, ou porventura o irmão fala em línguas estranhas, ore a Deus para que interprete. Se o irmão profetize, ore a Deus para que outros dons se manifestem na vida do irmão. Esses dons estarão sendo revelados, não simplesmente para satisfazer a curiosidade e o entendimento dos irmãos. Entendam, Deus está revelando esses dons e as suas funções exatamente para que os irmãos identifiquem o chamado que o irmão já recebeu, porque à medida que nós vamos falando, os irmãos vão entender, opa, eu acho que esse dom aqui, eu me identifico com ele. E ao se identificar, os irmãos vão buscar ao Senhor para que os irmãos tenham um entendimento melhor e possam servir melhor ao Senhor. Lembrando que a melhor forma de esperar Jesus Cristo voltar, ou o reino de Deus vir, que seja a mesma coisa para nós nesse sentido, a implantação do reino de Deus, é esperar trabalhando na obra do Senhor. E nada melhor do que trabalhar na obra do Senhor, fazendo exatamente aquilo que o Senhor nos chamou com a ferramenta que Ele nos deu. Porque todos nós temos um ministério e Deus dá a ferramenta para trabalhar. Então o crente que sabe seu chamado e entende a ferramenta que ele tem na mão, vai fazer a obra do Senhor de forma que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e a igreja venha crescer para a glória do Senhor Jesus. Muito bom, irmão André. Então, resumidamente, irmãos, aprendemos que nós temos dons que foram atuantes no Velho Testamento, né? Como o André bem disse. Temos também no Novo Testamento alguns dons se manifestando e tal.
e temos também uma comprovação que os dons, ele está na igreja, né? Que é o subtópico 3. Então ficou muito claro que existem os dons em toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento, e sempre Deus trabalhou dessa forma, utilizando o homem como uma ferramenta para o serviço, para o ministério, para o chamado, para Deus operar os milagres e as maravilhas. Isso talvez seja uma forma de Deus demonstrar quem são as pessoas chamadas por Ele, né? E também deixar evidente o seu poder, né? A forma como Ele pode operar, curando, libertando, revelando, enfim, é algo muito maravilhoso. Eu não sei se todos os irmãos concordam comigo, mas para mim é uma das formas que Deus utiliza para edificar a fé, aumentar a nossa fé, né? Quando você recebe ou vê uma maravilha acontecendo, a sua fé ela é aumentada, ela é edificada, é algo glorioso, ela é alimentada, né? Muito bem, meus irmãos. Existe basicamente aqui para finalizar aqui, existem 3 listas de dons. Não que Paulo estava preocupado em criar listas de dons, né, segundo o nosso comentarista, mas ele, escrevendo a determinada igreja, ele vai falando a respeito de alguns dons, depois vai escrever a outra igreja, fala de outros dons, e assim criou-se essas 3 listas, talvez pela necessidade da igreja, não que Paulo tenha feito isso propositadamente, né, mas a necessidade da igreja, e ele, recebendo a revelação de Deus, foi ali criando a lista. Então, em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, temos um total de 9 dons. São os dons espirituais ali, né? Em 1 Coríntios 12 e 28, temos um total de 8 dons. E em 1 Coríntios 12, 29 a 30, temos um total de 7 dons. Então, se os irmãos tiverem curiosidade depois e quiserem dar uma lidinha lá, vocês vão ver. Só aqui nós já estamos falando de 17 com 7, 24 dons. Só aqui, né? Mas tem outros, em Efésios e em outros lugares. Muito bem? Muito bem. No tópico 2, aí nosso irmão ele vai falar aqui a respeito dos dons de serviço, espirituais e ministeriais. Então eu vou comentar aqui o subtópico 1 e depois o nosso irmão André também pode comentar o 2. Dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como o membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria dos dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos. Pois ao falarmos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos. Ministério, ofício diaconal. Exortação, encorajamento. Repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. Então, note, meus irmãos, que os dons relacionados ao serviço cristão é um dom tão glorioso, tão maravilhoso, que esse dom ele tem como objetivo o seu semelhante, né? Você acaba servindo a Deus, mas de forma direta, voltando-se totalmente ao seu semelhante. E ele comenta aqui o ministério, que é o diácono, né? Os irmãos sabem como que é o trabalho do diácono na igreja, que é um trabalho muito voltado, isso tem base bíblica, muito voltado para o socorro, né, das pessoas, a atenção,
a servir as pessoas, né, na chegada da igreja, no trabalho da igreja, enfim. A exortação, que na verdade aqui muitos pensam que é chamar atenção, mas essa exortação aqui é encorajamento, é uma motivação. Quando você fala aqui, você motivar o seu próximo, encorajar o seu próximo, animar o seu próximo, né? Essa expressão aqui, exortação, ela tem mais esse sentido, não é de ficar ali chamando atenção, batendo, né? E falando aquelas palavras, às vezes, que extrapola até a coisa correta, né? E repartir, que tem a ver com presidir e exercer misericórdia, né? Então, é aquelas pessoas que têm aquela facilidade em ajudar, em socorrer e amparar alguém que, quando fica sabendo que alguém está passando por alguma dificuldade, ele não consegue se conter, ele quer ir lá e fazer alguma coisa, ou lavar a louça, ou ajudar a cuidar da casa, ou levar até o médico, ou até levar uma cesta básica, enfim. Todos esses dons, né, são dons que levam você a fazer um serviço para o seu próximo. Você está indiretamente fazendo a Deus, mas atingindo diretamente o seu próximo, né? Então é muito bonito esses dons. Tem pessoas que têm essa graça de Deus. Em muitos casos, às vezes é muito mais bonito do que um dom de profecia, do que um dom de cura, né? Porque às vezes isso aparece muito mais, né? É muito mais valorizado esse tipo de trabalho, né? Porque às vezes requer uma dedicação muito maior. Então, eu acho muito bonito as pessoas que possuem esse dom. Se você é agraciado com algum desses dons, louve a Deus, faça bom uso desse dom, né? Coloque ele em prática, não deixa que nada impeça, porque a Igreja de Jesus precisa muito desses tipos de dom. Pessoas que se dedicam, né? É muito bonito isso, muito importante, tá? Então, todos esses dons é relacionado a uma ação em prol do seu próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo Jesus aqui na Terra. A Igreja precisa dessas pessoas. E essas pessoas são raras. São raras. Não é fácil de encontrar pessoas com esses dons, não, tá? Mas que Deus possa te abençoar e você possa colocar em prática. O tópico 2, então, conhecendo os dons espirituais, irmão André, pode dividir aí com os irmãos. Aqui acompanhando, né, irmão, subtópico 2, conhecendo os dons espirituais. O comentarista aqui, então, agora ele usa como base 1 Coríntios capítulo 12, 1, onde ele diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, essa aqui são os 9 dons que ele está destacando em 1 Coríntios capítulo 12. O pastor Alexandre citou aqui os dons de serviço, né, que está na lista, que assim podemos dizer de forma didática, de Romanos capítulo 12. Agora há uma nova lista em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Aí o que ele diz, o comentarista? Algo interessante aqui, ó. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Beacon. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Manifestações espirituais é uma coisa particular ao mundo espiritual. E isso estava abundante na igreja de Corinto. Então, Paulo precisava que eles conhecessem alguns detalhes sobre esses dons para acabarem não pecando contra o Senhor ou sendo usado ou usando os dons de forma errada. Aí o comentarista coloca? Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Beacon, ou segundo a própria história também, né,
era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Ou seja, na igreja de Corinto tinha muitos convertidos ao evangelho que tinham vindo da idolatria, dos deuses antigos da região de Corinto, que muitos deles eram deuses da mitologia grega, né? Alguns dizem que ali era adorada a deusa Artemis, né? Que era a deusa da sensualidade, e tinha todas aquelas rituais que envolviam. Então a vida pregressa deles era uma vida bem deplorável, envolvia uma questão moral que, comparada à moralidade do cristianismo ou da fé judaico-cristã, olhando para eles, eram pessoas imorais à luz da moralidade bíblica. Então eles tinham uma vida bem deturpada, e agora eles estavam vindo para o Evangelho, encontrando uma nova realidade, e estavam tendo dificuldade, vamos dizer assim, para se adaptarem à nova fé, à nova confissão que eles estavam fazendo a Jesus Cristo. Eles estavam tendo dificuldade de entender o caminho com o Senhor Jesus. E isso estava, vamos dizer assim, estava complicando até mesmo a manifestação dos dons. Que por faltar o amor, por faltar o entendimento, eles estavam usando esses dons espirituais da mesma forma em que o mundo lá fora na idolatria usavam as manifestações espirituais. E isso estava causando problema na igreja. Aí o que o comentarista fala? Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Ou seja, o que estava acontecendo na igreja de Corinto, manifestação, curas, fé, tudo, lembravam algumas experiências, ou seja, manifestação de línguas, profecia, lembravam o que eles viam lá na idolatria, lá no paganismo. Mas então quer dizer que a igreja estava imitando o paganismo? Não, é sempre o diabo que imita a Deus. Quando nós olhamos aqui no tópico 1, os dons espirituais já eram manifestados no Antigo Testamento de uma forma reservada sobre os reis, profetas, sacerdotes e pessoas especiais a quem Deus chamava, comissionava, enchia com o Espírito Santo ali para cumprir aquela obra. Então, baseado no que Deus fazia lá, o diabo usava, o diabo não cria nada, ele sempre imita. Então ele criava uma imitação do que Deus, do verdadeiro, do genuíno de Deus, e manifestava nas religiões pagãs. Agora, só que esses crentes que estavam convertidos em Corinto, eles estavam vindo de uma realidade do paganismo, da idolatria. E ao ver essas manifestações semelhantes na igreja, mas agora genuínas, verdadeiras, eles estavam se comportando em relação a essas manifestações como se fossem aquelas manifestações do paganismo. Então, Paulo estava falando, vocês não devem ser ignorantes em relação a esses dons. Então, ele começa a doutrinar eles. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais, para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. É importante, eu vou estar frisando uma coisa aqui para os irmãos, que foi destacado aqui no subtópico 1, aqui mesmo do tópico 2. Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Todos nós recebemos um dom de Deus. O pastor Alexandre citou aqui alguns dons, os dons de serviço, eu estou citando os 9, e agora logo a seguir vai estar os 5 dons ministeriais, e alguns comentaristas dizem que é possível que haja até dons que não estejam listados aqui,
Porque Paulo não dá a entender que ele estava querendo descrever todos os dons existentes, mas sim incentivando os irmãos que receberam esses dons a exercê-los na obra do Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Ninguém é autossuficiente. E o que é comum? Por que há tanta divisão na igreja às vezes? Por que há falta de entendimento? Somos interdependentes. O dom que eu tenho não é para mim, não serve para mim, serve para edificar o irmão. O dom que o pastor Alexandre recebeu é para ele servir ao irmão. E o dom do outro irmão que vai servir a ele. Somos interdependentes. Mas o que acontece? Quando o irmão está orando, quando o irmão está buscando a Deus e se enche do Espírito Santo, o Espírito Santo vai encher o coração do irmão de uma chama, e a hora que essa chama arder, você vai se alegrar, mas você vai se sentir inclinado a fazer algo. Como se o Espírito Santo fala, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. E baseado nisso que o Espírito Santo está te mandando fazer, você vai entendendo o seu dom. Alguns o Espírito Santo vai te mover para socorrer alguém necessitado. Às vezes você tem coisas na sua casa, o Espírito Santo vai te impulsionar a buscar alguém para que você possa repartir o que você tem. Outros, Deus vai te mover dentro de um dom ministerial, nesse sentido. Então, o Espírito Santo vai movendo. Só que há uma tendência. Qual que é o erro nosso? Nós não podemos cair nesse erro da autossuficiência. Por exemplo, se o camarada tem o dom de evangelista, que vai ser falado ali, na cabeça dele, o mais importante na igreja, que o foco da igreja tem que ser evangelizar. A missão primária da igreja é evangelizar, porque a cabeça... Por que ele pensa assim? Porque Deus o comissionou assim. O chamado dele. Então, para ele, o mais importante... Tudo na igreja tem que ser voltado para evangelismo. Mas aquele que tem o dom de apóstolo, ou semelhantemente missionário, ele sempre vai dizer que a obra missionária é a coisa mais importante da igreja, que as demais coisas não são importantes. Mas aquele que tem o dom de socorro e de misericórdia, ele fala, não, a igreja também tem que socorrer o necessitado. Ele vai achar, porque cada um que recebe um dom, ele vai achar que esse dom é a parte mais importante. E os irmãos têm que entender que nós somos uma parte do todo. Aquele que recebeu o dom de evangelizar, ele deve dedicar toda a sua força em evangelizar. Mas ele precisa ter o entendimento de Deus, que aquele que recebeu o dom de repartir, de socorrer, de pastorear, ou de ser profeta, outro dom, ele vai ter que dedicar todas as forças neste outro ministério. Não podem todos correr para um lado só. Não podem todos, como Paulo diz na ilustração, ser mão. Não pode todos ser orelha, não pode todos ser boca. Então, a ignorância faz-nos, às vezes, achar que todos têm que ter o mesmo dom, tem que correr. Na verdade, não. Deus trabalha com a multiforme graça. Então, dentro de uma igreja de 100, 200 membros, Deus vai usar cada um de uma forma. Um vai evangelizar, outro vai aconselhar, outro vai presidir, outro vai exercer misericórdia. E a graça de Deus, o amor de Deus precisa encher os nossos corações para a gente entender isso. Eu tenho um dom, eu preciso exercer ele com toda a minha força, com todo o zelo, com excelência, mas eu preciso entender que esse dom é meu, não é o dom do meu irmão. Deus me chamou para servir a ele desta forma, mas o meu irmão foi chamado para servir a Deus de outra forma, e nós precisamos entender isso, que nós não somos autossuficientes. O dom que o meu irmão tem é para me ajudar. E o dom que eu tenho é para ajudar o irmão. E assim a igreja de Cristo vai sendo edificada como um corpo. Assim como cada membro do corpo tem a sua função, cada crente na igreja tem a sua função. Então, às vezes, nós queremos que todo mundo faça a mesma coisa, né? É o dia, domingo agora vai ter evangelismo na rua, né? Ficamos bravos, porque a igreja inteira não vem, só vem meia dúzia. Mas aquele que vai com o coração ardendo é o que foi chamado para isso. Mas, às vezes, nesse mesmo horário que alguém está evangelizando, o outro está lá exercendo misericórdia, está lá socorrendo, está lá aconselhando. Porque se a igreja inteira chamar todo mundo para ir visitar o hospital, não dá certo. Se todo mundo visitar o doente, não vai dar certo. Então, Deus tem a sua forma de trabalhar. Aí, se o senhor quiser comentar sobre os dons do Espírito.
ministeriais, o horário já está... Sim, muito bem. E eu queria fazer um comentário ainda nesse tópico, André, que o irmão ele é muito assertivo aqui, onde ele diz aqui, ó, se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso. Então, só um comentário aqui, André, acrescentando, ou corroborando aqui. Irmãos, às vezes a gente percebe que algumas pessoas, algumas denominações, alguns líderes, eles pegam determinados exemplos de falhas, de erros, de distorções, de meninice, de imaturidade de algumas pessoas, de alguns crentes, e usam esses exemplos para generalizar todo o sistema, né? Todo o processo espiritual e todas as igrejas e todos os cristãos. Mas eu quero frisar aqui que isso é uma coisa equivocada, errada. Infelizmente, em todo tempo vai existir os meninos na fé, vai existir os imprudentes, os imaturos, as pessoas que falham, que erram, que não entendem, que ainda não adquiriu experiência e cometem erros. Igrejas que às vezes os seus líderes não ensinam adequadamente, mas nem por isso, por essas falhas, você tem o direito de negar a palavra, de afirmar que os dons cessaram e que todos são dessa maneira. Se você puder um dia experimentar viver dentro de uma igreja pentecostal em que os dons são atuantes, você vai ver que tem muitos casos, muitos testemunhos, muitas coisas que acontecem e que fica muito claro que o Senhor Jesus ainda é o mesmo e Ele ainda opera maravilhas e os dons espirituais ainda estão na igreja, sim. É que os dons espirituais são talvez aqueles que mais apareçam com falhas humanas, né? Às vezes uma profecia, às vezes uma revelação equivocada, um sonho mal interpretado, e tantas coisas nessa linha aí, que a gente, recentemente agora, tem um caso aí na internet de uma pessoa que trouxe uma profecia aí, que ia acontecer uma série de coisas agora do dia 30 à noite. E, infelizmente, né, tudo indica que não aconteceu e não vai acontecer. Isso é um grande erro, né? É uma falha, é uma pessoa que foi imprudente, não teve sabedoria e usa o nome de pastor para fazer essas coisas. Então, só fica aqui um alerta nesse sentido. Não vamos deixar que essas coisas façam com que os dons espirituais caiam em descrédito, porque isso não é verdade. Existem os homens de Deus e existem as operações verdadeiras de Deus ainda na igreja. Muito bem, no tópico 3, acerca dos dons ministeriais, então falamos sobre os dons de serviço, os dons espirituais e agora os ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. O ensino no Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Então, meus irmãos, no meu entendimento, os dons ministeriais é uma das coisas mais lindas e maravilhosas que Jesus deixou na igreja. Porque o ministério, né, o apostolado, o ministério de profetas, aqui, deixando bem claro que não se engane aqui ou não se confunda com os profetas do Velho Testamento, né? Não é isso, e nem com o dom de profecia, né? Mas os profetas, o evangelista, o pastor, o doutor, irmãos, isso traz um benefício tão grande para a igreja, né? O doutor, aquele
homem de Deus preparado, capacitado para ensinar, para doutrinar a igreja. O pastor, um homem chamado por Deus para cuidar do rebanho, né? Cuidar das ovelhas, ir em busca das que estão doentes, que estão machucadas, que estão feridas, né? Algo maravilhoso, essencial dentro da igreja. Deus coloca aquele amor no coração do pastor, coloca aquela graça para a pessoa ensinar. O evangelista que tem o desejo de anunciar o evangelho, anunciar a palavra, anunciar a Jesus como Salvador do mundo, ele não se contém de tanta vontade. Os apóstolos e profetas colocaram os fundamentos para a igreja, né? No início, Deus chamou esses homens, apóstolos e profetas, para pôr os fundamentos da igreja. Quanta coisa está revelada no Novo Testamento que são doutrinas essenciais para a existência da igreja. Porque nós estamos vivendo uma nova dispensação, uma nova fase, e as coisas precisavam ficar mais claras e mais direcionadas e mais esclarecidas sobre muitos assuntos. Então Deus chama esses homens, os 12 apóstolos, chama os profetas e faz revelações profundas para que pudesse colocar as bases doutrinárias da igreja. Então, esses dons são dons maravilhosos, meus queridos, que continuam ativos e continuam ainda dando fruto. Louvado seja o nome do Senhor. E como frisou muito bem o André, que não pode ser jamais na perspectiva centralizadora, né? Isso não pode ser para ego de ninguém, para se vangloriar, para se achar melhor ou mais sábio do que A, do que B, jamais. Quando o dom é dado por Deus, junto vem a humildade, junto vem o amor, né? Por isso o irmão até faz um comentário sobre o capítulo 13, o capítulo 12 e o capítulo 14 de Corinto, aí onde entre os dois capítulos que fala dos dons, no meio tem que fala do amor, né? A necessidade do amor. Quando existe o amor, os dons são utilizados da maneira correta. Não para vanglória, não para divisão, mas para a unificação da igreja e para o serviço do seu próximo. Amém, meus irmãos? Então, o irmão André agora estará comentando com os irmãos aqui sobre o tópico 3, né, irmão André? Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Fique à vontade para comentar. Continuando aqui, né, irmãos? Como o pastor citou aqui, né? Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Era uma igreja que tinha problemas, tinha divisões, que tinha lá os que diziam eu sou de Paulo, sou de Apolo, e outros diziam ser de Jesus, né? E os de serem de Jesus provavelmente eram os piores, né? Porque a pessoa fala assim, eu não tenho pastor na terra, meu único pastor é Jesus. Esse não houve ninguém na terra, né? É só Jesus, né? Então, esse aí ninguém manda nele. Mas se o camarada diz que ele é de Apolo, de Cefas ou de Paulo, né? Então, se Cefas chegasse e repreendesse, ele acalmava. Se Paulo chegar, mas aquele que diz que é de Jesus, não houve ninguém. Esse está acima de todo mundo, né? São as facções, as divisões na igreja. Tinha problemas de comportamento de ordem sexual, moral na igreja lá, conforme já foi dito no texto passado, que a vida pregressa dele do paganismo permitia certas coisas que o cristianismo não permitia, que eles não entendiam. Então tinha os problemas de comerem, deles estarem na igreja e quererem participar dos cultos pagãos e comerem dos altares. Tinha mistura de judeu e cristão, tudo junto ali, de judeu e gentil agora na igreja, com realidades e culturas diferentes se encontrando agora na igreja. Então são problemas característicos da igreja de Corinto, uma problemática bem grande, que tinha questão cultural, questão religiosa, questão moral, e era tudo ali no início, no nascimento da igreja ali, uma falta de entendimento sobre o casamento, sobre o comportamento no casamento. Então Paulo está escrevendo essa carta para corrigir, e no meio a tudo isso os dons espirituais se manifestando. E o que acontece, né? Que eu já vi muitas pessoas acham que a confusão toda de Corinto era por causa do excesso de dons. Você vê como que o diabo trabalha.
Os dons espirituais não era o que causava essa confusão. Essa confusão que havia, essa dificuldade que havia na igreja de Corinto, estava, vamos dizer assim, distorcendo o uso dos dons espirituais. E até entendo que a manifestação dos dons espirituais serem de uma forma tão intensa, era exatamente para corrigir esses problemas. Ou seja, havia muito problema. Mas como eram crentes que estavam buscando a Deus, estavam no início da fé, Deus estava manifestando esses dons exatamente para corrigir. E há um entendimento quase que assim, geral, com todo mundo que eu conheço, que fala, não, se tiver muitos dons na igreja, nós vamos ter os mesmos problemas da igreja de Corinto, aqui não tem nada a ver. Tem gente que tem medo de incentivar a igreja a buscar os dons espirituais, porque acha que a igreja vai entrar pelo mesmo caminho de Corinto, para começar a ter tudo aqueles problemas. Não é assim que funciona. Mas era uma igreja. Então, olha, os dons são importantes. É um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Ou seja, todos os dons são importantes, todos os dons são dados por Deus, por Cristo, para servirmos. Quando Jesus ali em João capítulo 13, está ali na última ceia, ele pega a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. E ele fala, vocês me chamam de mestre. E bem dizeis, eu sou. Mas eu sendo mestre, estou lavando vossos pés. Façam o mesmo. O que é isso? Era um exemplo de amor. Ou seja, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o detentor de todos os dons, estava curvado lavando os pés dos discípulos. E estava dizendo ao discípulo, façam o mesmo. O Romanos capítulo 8, versículo 29, a palavra de Deus diz assim, porque os que Dante vos conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, fomos chamados por Deus para sermos a imagem de Jesus Cristo, para amarmos as pessoas como Jesus nos amou. Esse pastor Alexandre citou acerca do amor. Lá em Efésios capítulo 4, onde fala dos dons ministeriais, fala que o objetivo dos dons é aperfeiçoar os crentes para que eles sejam a imagem de Cristo e se tornem um edifício perfeito em amor. Deus é amor. E Deus, sendo um Deus de amor, tem o prazer em dar, em doar. Se nós somos filhos de Deus agora, a imagem de Deus, a imagem do Filho de Deus, qual é a essência do nosso ser? Doar. Nós temos que dar alguma coisa. Nós temos que ter prazer em dar. No caso, eu, o irmão Alexandre, o pastor Jurandir, o pastor Jonas, entendemos que o dom seja ensinar. Qual é o nosso prazer? Doar o que nós conhecemos. Doar o que nós aprendemos. Doar o que nós recebemos de revelação, seja pela palavra, seja pelo entendimento. É um prazer para nós estarmos ensinando. O que nós sabemos, o que nós ensinamos, é bom para nós. Mas é prazeroso poder passar aos irmãos que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo. Da mesma forma, o irmão que tem um dom, é prazeroso o irmão exercer o dom. Porque aquele que é filho de Deus, e Deus é amor, e quem ama, doa, tem prazer em doar, fazendo a obra de Deus. Agora, o que ele diz aqui? Lamentavelmente, isso é verdade. Ou seja, tem pessoas que supervalorizam os dons? Tem. É aquele que acha que é autossuficiente. Por que eu falei para os irmãos assim, que às vezes muitas divisões são ocasionadas por pessoas supervalorizarem um dom? Por exemplo, não vou citar nomes de igreja, mas tem uma igreja que o líder, o dom dela é curas e milagres. Ele edifica um ministério inteiro só de curas e milagres. O culto da igreja dele e de todas as filiais, o único foco é curas e milagres. Aí você vê um outro irmão que o ministério do fundador é ensino, ensinamento bíblico.
Então, todos daquele ministério são grandes mestres, são grandes ensinadores, mas não tem mais nada além disso. É uma denominação inteira fundamental. Você conversa com qualquer um dos líderes deles, são pessoas mestres, conhecedores profundos da palavra. Mas lá não tem evangelista, lá não tem profeta, lá não tem os dons de milagres, não tem maravilha. E o que é isso? É supervalorização de um dom. Então, tem denominações inteiras que estão fundadas e fundamentadas num dom ministerial. Tem igrejas que são extremamente pastorais e quer que todas as suas filiais sejam extremamente pastorais. Tem outras que são mestres, tem outras que são fundadas só em cura. Tem outras igrejas que é fundada em profecia, que o líder geral profetiza e todas as filiais é só profecia, profecia, profecia. E Deus não quer isso. Deus quer que todos esses irmãos se reúnam numa igreja só. A intenção de Deus não era criar várias igrejas, mas a supervalorização de um dom faz com que pessoas se dividam, criem um ministério em cima de um dom e cria essa bagunça, que vamos dizer assim, de forma generalizada, que é um reflexo do que estava acontecendo em Corinto. E o que Paulo estava dizendo? Sabe por que está acontecendo isso com vocês aí? Sabe por que está essa confusão? Porque está faltando amor. Vocês colocam amor aí que vai resolver todo esse problema. Vocês buscam a Jesus, sejam como Jesus, vocês vão entender. Então o que era isso? Era ignorância em relação ao uso dos dons. Deus não me deu o dom para ser visto, mas me deu um dom para serviço na obra de Deus. E continuando o tópico 2, mais uma vez enfatizando, diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Então, mais uma vez, o comentarista reforçando o que o pastor Alexandre já tinha dito, que as listas, os dons foram citados conforme Paulo via a necessidade de corrigir naquela igreja local. Mas está enfatizando o quê? Diversidade, irmãos. Diversidade. O irmão André ensina aqui, mas o irmão André ensina de um jeito diferente do irmão Alexandre. Embora são ensinadores, mas os irmãos vão perceber que são diferentes. O pastor Jonas ensina de uma forma diferente. O pastor Joandir vai ensinar de uma outra forma diferente. Isso aí é diversidade de dons, irmão. Não adianta a gente querer colocar, não, todo mundo tem que ser igual. Isso é coisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá o dom. E de uma forma, e às vezes o jeito que eu ensino completa o que o pastor Alexandre ensina, completa o que o pastor Jonas ensina, completa o que o pastor Jurandir ensina, completa o que os irmãos aí na congregação estão ensinando. E quando nós temos a oportunidade de ouvir os irmãos completam-nos, porque há uma diversidade. E o mestre precisa ouvir o pastor. O mestre precisa apoiar, o mestre precisa ser pastoreado, precisa ouvir a profecia do profeta, precisa ouvir o testemunho dos apóstolos, que eu estou citando assim de forma genérica, mas depois nós vamos estar estudando mais à frente. Apóstolos no sentido daqueles que são missionários, que estão fazendo a obra, devemos ouvir e incentivá-los, e assim por diante. Então, há uma diversidade. Nós não podemos ser ignorantes, os dons são importantes, e é importante a diversidade. Precisamos entender e aceitar. Essa diversidade se faz necessária na unidade. Na unidade. Tem muitas congregações, muitos ministérios sofrendo, porque tentaram implantar uma única visão, tentaram implantar um único dom. Não, a nossa ministério vai ser edificado em cima desse dom. Então lá na igreja falta ensino, falta palavra, falta tudo. Então se nós precisamos que Deus traga um mover em nossos corações, quebrantando um derramamento de amor em nossos corações, para fugirmos e não cairmos, fugirmos, né, da tentação da autossuficiência
E não caímos nessa cilada de o irmão André achar o meu dom é melhor. Preciso abrir um ministério para mim, porque o povo hoje não tem ensinamento, então eu vou abrir um ministério onde o povo vai ter ensinamento. Não é assim que funciona, irmãos. Deus, dentro de uma igreja, ele usa os dons. Há espaço para todo mundo. Essa é uma verdade. Tem muita gente que sai da igreja, recebeu um dom. Ah, mas aqui o pastor não reconhece o meu ministério. Mano, não é o pastor, é Deus, irmãos. Se o dom é seu, se Deus te chamou, se Deus te vocacionou, Ele vai abrir as portas para você exercer esse trabalho. Continue estudando, continue orando. Talvez o seu ministério, às vezes as pessoas pensam que servir a Deus é no púlpito, com o microfone na mão, mas nós estamos vendo aqui uma diversidade de dons aqui que não precisa do púlpito para ser exercido. E é assim que a palavra de Deus vai trabalhando. E se Deus, você tem um dom, busque e exerça ele com alegria para a obra do Senhor. Muito bem, então está aí, irmão André, fazendo mais um comentário importantíssimo aí sobre esses dois subtópicos. E agora, para finalizar, nosso tempo, infelizmente, está acabando. Temos aqui a autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com o coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, amor, e 1 Coríntios foi colocado entre 12 dons e o 14, línguas e profecias. Meus queridos, então aqui ele fecha com chave de ouro, já reforçando tudo aquilo que já falamos, e o André também já falou muito sobre essa questão. Tudo tem que ser feito com muito amor, com muito respeito, com muita humildade, né? Com muito temor, porque é dessa forma que nós vamos abençoar o reino de Deus, abençoar o povo de Deus. É dessa forma que nós vamos evitar os constrangimentos, os escândalos, as vergonhas, né? As distorções, as divisões, a autossuficiência, a pessoa achar que ele é o melhor, que ele é o que fala melhor, que é o que ensina melhor, que é o que prega melhor, que é o que é mais importante, é mais isso, mais aquilo. Essa foi a picadinha aí que está na moda, que pegou o diabo, né? Quando ele começou a se achar o melhor, ele caiu. Ele se esborrachou todinho, né? Esse sentimento de orgulho, de vaidade, de engrandecimento, é um sentimento muito perigoso. Vamos aprender com Jesus, que foi humilde e manso de coração, né? Ele ensinou a verdadeira humildade e ele triunfou através desse sentimento e desse caminho, enquanto Satanás se afundou, caiu, né? Vai ser condenado porque pegou o caminho do orgulho, da vaidade. Em 1 Pedro, capítulo 1 Pedro 4 e 10, eu até separei aqui, o irmão dá essa referência, achei muito interessante, diz assim, ó, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olha que coisa linda. Tudo faça para a glória de Deus. Faça para Deus ser glorificado. Faça para o próximo, né? Diz aqui, administre aos outros. Administre o dom abençoando o seu próximo. Abençoando a igreja, os irmãos, o ministério. Faça isso de forma correta, que Deus vai te abençoar. Só fazendo uma colocação. Sim.
Pois não? Só aproveitando, fazendo uma colocação, mas eu não quero terminar com notícia ruim, né? Mas assim, isso que acontece, o pastor Alexandre citou o caso de uma profecia que teve nos últimos dias, que tudo leva a entender que não se cumpriu. E pessoas que, não quero dizer que seja o caso de um falso profeta, porque há outras situações que essa pessoa falou e ocorreu algumas coisas. Mas é um erro, né? Às vezes a pessoa acha que porque Deus usa uma vez, toda vez tem que usar também. Não é assim. Deus é o dono é o senhor da ferramenta. Ele dá para usar conforme a necessidade. Mas, assim, a autossuficiência, há dons que chamam mais atenção, que trai mais os olhares, que traz mais, seria numa linguagem outra, mais ibope, traz mais visibilidade. E esses dons que trazem mais visibilidade faz a pessoa cair na tentação da autossuficiência e de não fazer por amor. E dá a impressão que quando Jesus ensinou o Sermão da Montanha, ele falou sobre isso. Que lá em Mateus capítulo 7, no versículo 21, ele diz assim, ó, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade do Pai é o amor. Quem ama, dá, entrega com amor. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Veja bem, lá em Coríntios, era o dom da profecia, parecia ser o mais importante, dava um destaque. Então aqui está dizendo, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio. O que é isso? É dom de poder. Está entre os dons de poder, discernimento de espírito e capacidade, mas são dons que chamam a atenção. Expulsar demônio, aquela coisa assim, manifestou um demônio, a chega e expulsa, olha o ibope que dá aí, né? Vamos dizer assim. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Maravilhas também é um dom que chama a atenção, alguém que faz algo, milagres, maravilhoso. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que aconteceu com essas pessoas? Caíram na tentação da autossuficiência, de achar que o dom era para eles serem vistos. Acharam que o dom era mais importante do que a mensagem que o dom quer trazer. A cura, quando Jesus cura uma pessoa, não é necessariamente só que ele quer curar. Ele quer salvar. Essa cura é um sinal para que essa pessoa entenda que o Jesus que cura o corpo salva a alma, liberta a alma do pecado. Aquele que cura a enfermidade liberta o homem do pecado. Quando Deus faz uma maravilha, é para o homem enxergar que aquele que está fazendo aquela maravilha, a palavra, eu estou testemunhando de um Deus que opera maravilha. Aquele que me ouve, ao ver aquela maravilha, entenda que o meu Deus é poderoso para restaurar tudo. É um sinal para que aquela pessoa, vendo aquilo, entenda que eu estou falando de um Deus verdadeiro, que opera, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não podemos cair nessa tentação. O que fez esse camarada que Jesus profetizou que vai ser? Perdeu o amor. Achou que o dom era para ele ser visto. Que Deus chamou ele para ser alguém nessa terra. E nós somos chamados nesse mundo para anunciar que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade e o Rei vindouro, e que o reino dele está chegando. E o derramar do Espírito e a manifestação dos dons espirituais neste tempo é sinal genuíno dos últimos dias que antecedem a chegada do reino de Deus. Deus abençoe os irmãos. Muito bem, fechamos com chave de ouro aí, nosso irmão André, finalizando então essa excelente explicação. Meus irmãos, eu espero que essa lição tenha sido bênção na sua vida. É a primeira de várias que virão pela frente. Você está convidado a estar sempre conosco, participando da Escola Bíblica Dominical, através das redes sociais, da internet. Deus abençoe você por estar esse período conosco aqui, dividindo o seu tempo e a sua atenção. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe nosso irmão André por me convidar aqui para estar contigo nesta noite. Sempre um prazer estar ao seu lado, ouvindo também e aprendendo a poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, eu vou orar agora, agradecendo ao Senhor pela nossa lição, e em seguida estaremos encerrando
convidando você para uma próxima em breve. Amém? Ok, irmão André? Oremos. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, te damos graça por estarmos juntos mais uma vez, participando desta escola bíblica dominical, onde aprendemos a respeito dos dons espirituais, os dons de serviço, os dons, Senhor, espirituais, os dons ministeriais, a forma correta de usá-los, o amor tão essencial para que façamos esse serviço de forma correta. Obrigado, Jesus, por nos dar esses importantes ensinos, pela companhia dos irmãos que estão conosco nesta noite. Senhor, mais uma vez me lembrando aqui do pastor Levi, pastora Tânia, visita os teus filhos, irmã Yolanda e os demais que estão enfermos, que têm chegado os seus pedidos até nós. Senhor, só Tu pode livrar, só Tu pode curar, só Tu pode dar um escape, Senhor. Em nome de Jesus, repreende toda morte, todo espírito de morte, Senhor, repreende todo mal, em nome de Jesus, essa pandemia, essa enfermidade terrível, em nome de Jesus nós suplicamos, tem misericórdia, perdoa nossos pecados, nossas misérias, e nos livra desse mal, Senhor, que tem assolado essa terra. Nós te pedimos, Pai bendito, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida e até uma próxima.